houve um festival de ofertas, né, de jogadores do Flamengo, né? O Memphis Depay, que foi especulado no Corinthians essa semana, foi oferecido ao Flamengo tem umas 2 semanas. O Flamengo nem abriu negociação, um jogador caríssimo. E também não é necessidade do clube. O Depay é um atacante que atua pelos lados. Aí surgiu o nome do Marcial essa semana na imprensa lá de fora. Também não faz sentido. O Marcial, eu diria que ele é um Gabigol do lado esquerdo, né? Que ele é um atacante de lado, que também chega na área, faz gols e tal. Não é um ponta, mas é um atacante que atua com movimentação. Só que joga mais pelo lado esquerdo. Não é um homem de referência. E não joga desde dezembro. Está parado há um tempão o Marcial. São jogadores muito bons, sem dúvida alguma, mas não tem a característica do Pedro. Até então, novos, sentido até de você... novos, né, Mauro? 28 anos o Marcial, 30 anos o Memphis Depay. Mas não tem sentido você investir num jogador caro como um jogador desses, se você procura uma reposição para o Pedro. Aí até o Falso 9 mesmo sugeriu o nome do Choupo-Moting, que tem 36 anos, que faria mais sentido, na minha opinião. Mas esse nome não está até agora, pelo menos até ontem, não tinha sido nada cogitado no Flamengo. Que eu acho que é um erro. Você pensa, se alguém pensou no Depay e não pensar, ou se pensaram no Marcial, não pensaram no Choupo-Moting, o Choupo-Moting, em março do ano passado, há 1 ano e meio, mais ou menos, estava fazendo gol em Champions League, mata-mata pelo Bayern de Munique. Depois teve uma temporada fraca. É um cara grande, centroavante que faz pivô, referência de área. Estou falando aqui de um nome de alguém que pode fazer um papel desse, um camaronês. De repente, você convence um cara desse a ter uma temporada no Brasil, faz um contrato com ele até o meio do ano, e com possibilidade de renovação, e discute lá na frente. Se ele gostou daqui, se o Flamengo gostou dele, a torcida e tal. Porque o Flamengo, para repor o Pedro, o Flamengo tem que buscar alguém que tenha características minimamente próximas. Senão não faz sentido. Não tem sentido contratar. Para quê? Para contratar? Para dizer que trouxe alguém? Né? E aí o Tite, ao mesmo tempo, não pode depender disso. Imagino que essa altura, obviamente, ele não está dependendo disso, ele está pensando nas alternativas com o elenco que ele tem em mãos. Bruno Henrique, Gabriel, Carlinhos, a Arrascaeta jogando mais avançado, como já jogou com o Jorge Jesus, inclusive com outros, Lohan jogando de centroavante, como já se especulou, porque já teria feito esse papel jogando na base, jogando mais como atacante, o que até pode ser interessante. Ele é grande, ele é forte, ele recompõe pouco, ele participa pouco do jogo sem bola, e em tese o centroavante participa menos dessa função do que jogando como meia, né? Não que tenha que ficar parado o centroavante, também tem que participar do jogo, também tem que correr sem bola, mas digamos que é uma zona um pouco mais confortável, né? E o Flamengo já joga com... Geralmente, o Flamengo, quando perde a bola, o Flamengo joga sempre com a Arrascaeta mais perto do Pedro. E os caras dos lados, seja Bruno Henrique, Michael, Luiz Araújo, Gerson, não importa quem esteja escalado, sempre voltando para recompor com os volantes para fechar em 4-4-2. Geralmente é o Flamengo joga. O Arrasca fica mais à frente. O Arrascaeta pode funcionar como falso 9? Pode. Se ele preparar para isso, pode. De repente, coloca até o jogador numa zona mais confortável também de criação. Né? Tendo jogadores com chegada de área, o Bruno Henrique que toda hora entra na área, que cabeceia, aí tem que fazer a máquina funcionar. Com o Gabriel, sem o Gabriel, aí, enfim. Mas é uma tarefa agora para o Tite. O Tite tem que ser mais criativo agora. Ele vai ter que encontrar soluções. Ele tem material humano para isso, gente. Né? E agora a questão do Gabriel aí é uma questão de que ele não consegue mais render, mas vai ter oportunidade, vai ter outra chance. Vamos ver se ele consegue. Eu acho que todo rubro-negro, simpatiza ou não com ele, seja Gabizete ou não, quer que ele volte a jogar bem. Ainda mais nessas circunstâncias. Mas a busca pelo mercado acho que só faz sentido se for um jogador com características que lembrem a do Pedro. Senão, não adianta nada. Fica com o que está lá. E, Mauro, tem que passar para a galera também, que eu acho que é importante, né? Que as opções são muito escassas. Então não adianta a galera virar, né? Pegar, por exemplo, o Choupo-Moting ou pegar qualquer outro jogador e falar assim: ah, a média de gols dele não foi tão alta na última temporada. Ah, ele não joga ali desde tal. Porque, tipo assim, se o jogador estivesse na Europa jogando com regularidade, com uma ótima média de gols, ele não estaria sem contrato, né, Mauro? Ele estaria com contrato. Então, enfim, é difícil você achar uma opção de alguém que esteja voando. Não existe. É alguém que não deixa de ser uma aposta também no mercado, né? Sim, não tem muita opção. As opções são escassas. É um desafio, né? O Fabrício falou aqui, ó, Tite não tem capacidade de fazer grandes mudanças. O Alisson Vilar, 2 opções, Arrascaeta ou GB. Quem seria? Não, Arrascaeta com GB. Quem seria GB, gente? Gabriel Barbosa, deve ser, né? Ou contratar e rezar. O Hugo Sampaio, thank you for donation. Valeu pelo superchat, Hugo.
Valteci Ferreira, bom dia. O Ben Yedder seria mais próximo do Pedro, porém está com uma suspensa de violência sexual. Eu também acho que o Ben Yedder tem característica bem parecida, né? Jogou pelo Mônaco e tudo, mas tem essa situação aí. Eu não tenho informações, eu não parei para apurar informações, mas parece que ele tá com uma acusação lá, né? Sobre alguma coisa extracampo. Então, também tem que. Qualquer avanço teria que analisar. E também o Hugo Sampaio e o Maxi Gomes, uruguai de 28 anos, teve boas passagens por Celta, Valência, tem mesmas características do Pedro. O que vocês acham? O Maxi Gomes tem 28 anos. O Maxi Gomes, o Mauro, que também é outro caso desse que, tipo assim, se não me engano, estava na Turquia agora também e não fez gol nessa temporada, né? Outro também que os números são baixos, mas também seria mais uma aposta, né, Mauro? Qualquer um vai ser uma aposta, né? Qualquer jogador vai ser uma aposta. O jogador que está muito bem com o contrato não pode contratar e seria uma fortuna. Então, qualquer jogador desse é um jogador que está no momento de indecisão na carreira. A questão é analisar bem a condição física do cara, a motivação, o custo, né? E o perfil técnico, que é o dever de casa, que eu imagino que vocês estejam há 2 dias trabalhando em cima disso, né? O Isaac Lima, o grande problema é que deixa o torcedor desanimado é que Tite que tem que arrumar soluções. O Tite é monotático, tá falando aqui. Léo, e aí, Léo, com essas opções do mercado, né? A gente falou, tem o Depay, tem o Marcial, o Mauro até falou, realmente eles não têm a característica igual ao Pedro, apesar que tem alguns jogos do United que o Marcial, eu já vi ele jogando, por exemplo, com o Rashford na esquerda e o Antony na direita, mas não é a especialidade dele, a característica é bem diferente. O Depay também já jogou centralizado no Atlético de Madrid, mas não é característica igual a do Pedro, né? Eu acho que até foi o Mauro que falou essa frase, né? Tá mais para Gabriel do que para Pedro. Fora isso, tem alguns jogadores que chegam mais próximo do Pedro, que é o Choupo-Moting, que é o Maxi Gomes, o uruguaio, que é o Ben Yedder, mas o Ben Yedder tem essa questão fora de campo que tem que olhar exatamente, porque o Pulgar também tinha, mas viu que não era como parecia. Então, eu não sei, não tenho ideia como é que é essa situação do Ben Yedder. Mas, enfim, ô Léo, olhando para o elenco e tudo, você acha que você vê o mercado? Você acha que. O que você acha? O Flamengo tem que avançar e como que você acha que o Flamengo tem que agir com essas opções que tem no mercado? Acho que o Flamengo tem que olhar um cara que realmente coloca essa bola para dentro. Se tem a característica ou não do Pedro, né, é irrelevante. Né, até porque estão cogitando o Gabigol. O Gabigol tem a característica do Pedro? Não. Né, o Bruno Henrique tem a característica do Pedro? Não. Né, o Carlinhos é que se aproxima ao Pedro, mas não é o Pedro. Não tem um refino técnico. Então a questão do Flamengo, dos dirigentes do Flamengo, é encontrar um cara que coloca essa bola para dentro. Choupo-Moting, Depay, Martial, Ben Yedder, seja quem for. Né, e aí o Tite, né, que é pago para isso, se ele não tiver essa capacidade de taticamente organizar uma equipe, né, e colocar esse jogador para fazer parte dessa engrenagem, eu não sei, né, o que ele está fazendo ali ou qualquer outro treinador. Né? Então, independente da característica, encontrar um cara que realmente seja um definidor, né, um cara realmente que dê esse peso na área do adversário. Lembrando, né, você pode ir ao mercado e buscar uma alternativa ao Pedro, com essas características é difícil você encontrar, você vai ver realmente um mercado muito escasso, né, um jogador alto, que tem um refino técnico, onde a tabela não morra, ou você realmente buscar um definidor, seja ele um falso 9, né, que pode entrar na área, te entregar gols, sair da área, abrir o espaço para quem vem de trás. O Gabigol jogava assim, o Flamengo jogava assim. Né? Então, acho que é muito mais o Flamengo encontrar um cara que coloca essa bola para dentro. Se ele vai jogar um pouco mais centralizado ou por fora, isso é indiferente. Até porque no elenco do Flamengo tem jogadores que compõem essa característica de também pesar a área. Né? A gente está falando aqui de um falso 9 do Arrascaeta. Né? É um Arrascaeta que vai dar um peso e vai sair da área para quem vem de trás, dos lados, enfim. Então eu acho que é muito mais encontrar um definidor, um cara que vai te entregar uma boa quantidade de gols, né, do que propriamente essa característica, né, até porque, volto a falar, você tem 3 jogadores com características diferentes. O que o Tite vai fazer, né, para conectar esses jogadores, esses atletas? Então eu vejo muito mais, Alan, essa questão de você encontrar um definidor. Você disse muito bem, o Depay já jogou centralizado, o próprio Martial, os jogadores que dominam, né, essa entrada da área ali, juntamente com esse elenco do Flamengo, eu acho que pode sim, né, andar e o Flamengo realmente buscar os títulos. E esses 3 atacantes é uma interrogação. Né? O que eu mais apostaria seria o Bruno Henrique, que eu vejo, né, que tem alguns golpes, boa finalização de perna direita, de perna esquerda, cabeceio. Né? Agora vai depender do próprio Bruno Henrique desenvolver esse jogo por dentro, porque não é nada fácil. Né? Eu te falo por experiência. Jogar aberto e jogar por dentro, você tem menos campo,
né? Então vai depender muito do Bruno Henrique desenvolver rapidamente esse jogo de bico a bico da grande área, né? Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.